Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos falar sobre as bactérias quimio-autotróficas, continuando a nossa sequência de aulas sobre a nutrição das bactérias. Nós vimos que as bactérias podem ser autotróficas, que são as bactérias que produzem o seu próprio alimento, e também que elas podem ser heterotróficas, são aquelas bactérias que não produzem o seu próprio alimento. Nós já vimos que as autotróficas se dividem em dois grupos. Nós temos as bactérias que são fotossintetizantes, ou seja, elas realizam o processo de fotossíntese para obter o alimento, e essa fotossíntese pode ser tanto aquela fotossíntese das algas e das plantas, como uma fotossíntese diferenciada, que é a fotossíntese realizada pelas sulfobactérias. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem retomar a nossa aula anterior. E entre as autotróficas, nós também temos as bactérias que realizam a quimiossíntese, e é delas que nós vamos falar nesta aula. Na quimiossíntese, basicamente, as bactérias também utilizam gás carbônico e compostos que contêm o átomo de hidrogênio para a produção de compostos orgânicos. E para isso é necessária energia. Na fotossíntese, nós vimos que a energia utilizada pelas bactérias é a luz, mas na quimiossíntese, a energia utilizada é proveniente de reações químicas inorgânicas de oxirredução. E são alguns exemplos de reações que geram essa energia que nós vamos ver nesta aula. Então, vamos ver de onde vem essa energia. Bom, algumas bactérias obtêm energia pela oxidação de compostos de enxofre. É o caso, por exemplo, das bactérias do gênero Begiotoa. Essas bactérias utilizam compostos de enxofre. Olha só, elas utilizam o sulfeto de hidrogênio. Esse sulfeto de hidrogênio será oxidado e a partir dessa reação serão produzidos o enxofre, moléculas de água e também a energia. Um outro gênero que também usa compostos de enxofre para obter a energia é o Thiobacillus. Esse gênero utiliza diretamente o enxofre e reage com oxigênio e também com água, e dessa reação surge o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e também a energia. Esses dois exemplos de reações são reações de oxidação de compostos inorgânicos, o sulfeto de hidrogênio e o enxofre. E dessas duas reações, as bactérias vão obter energia para realizar o processo de quimiossíntese, a produção de compostos orgânicos. Mas outros compostos também podem ser oxidados. São velhos conhecidos nossos lá das aulas de ecologia, os gêneros Nitrosomonas e Nitrobacter. Nesses dois gêneros, nós encontramos bactérias que são fixadoras de nitrogênio. E essas reações de fixação são reações que geram energia para essas bactérias. No gênero Nitrosomonas, por exemplo, a bactéria oxida moléculas de amônia e transforma essa amônia em nitrito. Está aqui o nitrito. Além disso, a produção de água, de íons H+, e também de energia. Já as bactérias do gênero Nitrobacter utilizam esses íons nitrito e, na presença de oxigênio, ou seja, numa reação de oxidação, esse nitrito será convertido em nitrato. E, além disso, haverá aqui também a produção de energia. Esses dois gêneros de bactérias são muito importantes para a fertilização do solo, já que eles disponibilizam no solo os nitritos e os nitratos
que são utilizados pelas plantas como fontes de nitrogênio. As plantas não conseguem utilizar nem a amônia, porque a amônia é tóxica, e nem conseguem retirar o nitrogênio diretamente do ar atmosférico. Então, essas bactérias são extremamente importantes para disponibilizarem nitrogênio no solo para os vegetais. E vocês podem conferir o ciclo do nitrogênio nas nossas aulas de ecologia, caso vocês tenham dúvida. Mas o importante para essa aula é vocês perceberem que é a partir dessas reações químicas que as bactérias, que são quimiosintetizantes, obtêm a energia necessária para a produção dos compostos orgânicos, ou seja, para a produção do seu próprio alimento. Bom, na próxima aula nós vamos conhecer as bactérias heterotróficas, bactérias que não produzem o seu próprio alimento. Fiquem conosco e até lá!